Olá, boa tarde. Meu nome é Josiane Almeida. Eu tenho 26 anos, sou formada em Ciências Biológicas e atualmente eu sou mestrando na área de Ciência Farmacêutica. A previsão para finalizar é em 2023, agora em abril. A biologia ela é o estudo da vida. É uma área extremamente complexa que se destina ao estudo da vida, né, como já foi dito. Ela é as mais variadas formas de nível de compreensão da vida, desde a pequena célula até as mais grandes criaturas do mundo. A grande importância no estudo da biologia ela é bastante ampla. Através do ensino da ciência, ela desenvolve vacinas, remédios, tratamento para câncer, também tem a ver com a biotecnologia, preservação ambiental, entre outros, permitindo assim um ganho para todos os organismos e compreensão dos limites da natureza em diferentes sistemas. Porque a biologia ela não trabalha só apenas em um local, ela é bastante ampla, então ela se distribui em várias ciências. Eu citei aqui alguns exemplos, não são todos, mas são alguns que podem ajudar-nos a entender no que a biologia ela trabalha. Ela pode trabalhar tanto na área da anatomia, que é voltada ao estudo para as formas e estrutura do corpo humano, tanto na biofísica, que é conhecido como a ciência interdisciplinar. É ela que vai aplicar teorias e metodologia da física para questões de biologia. Também temos a biologia celular, que é voltada ao estudo para as células e suas estruturas, além da biologia molecular, que investiga as relações existentes entre o RNA, o DNA e as traduções do material genético também. Também temos a bioquímica, que ela trabalha todo o processo químico que ocorre nos organismos vivos. A biotânica, ela faz o estudo da planta, que é um estudo muito bonito, que se a gente for pesquisar as morfologia anatômica de uma planta é muito bonito realmente se ver. Também temos a ecologias, que trabalha com as interações entre os seres vivos com o ambiente. E a genética, que está ligada ao estudo da hereditariedade. Também temos outros também, que é muito interessante, como a microbiologia, que trabalha com micro-organismos, de fungos e bactérias, entre outros. Existe uma estimativa que tem cerca de 8,7 milhões de espécies de seres vivos, isto é, que ainda existe espécie desconhecida no nosso mundo. Na nossa Terra, é muitas espécies, e espécie é o grupo de seres vivos com características semelhantes e que são capazes de reproduzir naturalmente. Sendo assim, vai se originar descendentes. Podemos até dizer que a gente vivemos sozinho, mas na verdade isso não acontece. A gente não vive apenas sozinho, porque a gente é necessário a gente se alimentar, reproduzir. E com isso, tem dois fatores, os fatores abióticos e os bióticos. Os fatores abióticos, eles são os elementos não vivos do ambiente, que eles podem afetar os organismos vivos da biota. Ele pode ser tanto físico ou químico. O físico ele está ligado ao clima e ao ecossistema. E o químico são as ligações químicas que ocorrem ali. Uma bastante interessante deixar claro que biota ele é o conjunto dos seres vivos, seja flora, fauna que habita ou habitava de acordo desse ambiente geológico que está inserido. Enquanto os fatores abióticos estão ao contrário, no caso ele é o resultado da interação entre os seres vivos em uma determinada região. O mais interessante de trazer essa figurinha da Dora Aventureira, porque no desenho ela busca aventura. E trazendo para a realidade da biologia, se você andar menos que 100 quilômetros ou até menos que isso, você consegue ver que não existe apenas um ser, existe vários e eles se relacionam entre eles, seja para sobrevivência, para alimentação, para reprodução. Então, assim, são pequenos detalhes que a gente pode perceber. Por exemplo, se você vê uma planta e você achar, nossa, que bonita e tudo mais, mas na verdade, se você pegar, fazer o microscópio de varredura nela, você vai perceber que não só temos apenas as folhinhas, a gente consegue ver células e células. E cada planta, ela tem uma célula diferente uma da outra. Então, assim,
E sem contar que quando você pega uma planta, vai fazer o estudo morfoanatômico dela e vai estudar tanto a parte da composição do óleo essencial, a gente pode perceber também que aquelas gotinhas daqueles pequenos óleos essenciais que tá nas glândulas dos tricomas, ela existe diferentes benefícios para a saúde, para o tratamento de alguma doença, para dores de cabeça, resfriado, enfim, existe um leque de opções. Então, assim, esse foi um exemplo da planta, né, quando ela faz estudo morfoanatômico, mas existem outros exemplos também que a gente pode perceber na natureza. E a gente não precisa ir tão longe assim para perceber os pequenos detalhes. Dando continuidade às interações ecológicas, elas podem ocorrer entre os seres vivos, podem ser benéficas ou trazer malefício. Um desenvolvido, eles podem ocorrer entre os mesmos indivíduos, na mesma espécie, ou não. Sendo assim, a gente pode considerar tanto harmônica ou desarmônica. Por exemplo, o tatu-bola, ele não cava tocas, como outras espécies de tatus. Ele faz o seu ninho utilizando tocas abandonadas no solo. Assim como a coruja também, do campo. Elas não cavam a toca, elas apropriam daquelas tocas já abandonadas. Portanto, esses animais, eles se competem pelas trocas abandonadas. Então, aí ocorre uma ação desarmônica entre eles, porque eles se disputam por fatores, né? E um exemplo também, a gente temos da fêmea da louva-a-Deus. Ela se alimenta do macho, né, durante a cópula. E também temos os urubus, que eles se alimentam dos restos dos alimentos mortos, sem causar nenhum prejuízo. E a relação entre o piolho e os seres humanos é um caso de parasitismo. Então, assim, existe uma certa relações entre os organismos, seja ela harmônica ou desarmônica. A gente também existe uma relação intraespecífica, que é considerada a mesma espécie. Nós temos a sociedade, que os indivíduos eles vão cooperar entre si. Temos a colônia, que são indivíduos associados anatomicamente, como o caso da abelha. Temos o canibalismo, que são os indivíduos que vão alimentar-se da outro da mesma espécie, como o caso do louva-a-Deus. E a competição, que é a disputa por recurso, como foi mostrado, dois, que a sociedade e a colônica, eles são benéficos para ambas espécies. E o canibalismo e a competição, eles são maléficos. Então, se uma ou outra espécie vai sim se prejudicar com aquilo. Esse slide, ele trabalha com as relações interespecíficas. O que é? É a espécies diferentes. No caso, nós temos o mutualismo, que ambas os envolvidos podem se beneficiar. Também temos o comercialismo, apenas uma espécie vai se beneficiar mais sem prejudicar a outra. Aí, nós temos também o amensalismo, que é uma espécie, ela vai inibir a outra, que acontece muito na parte das plantas, né? Que uma planta pode inibir o crescimento da outra. Também temos o predatismo, que são indivíduos onde ele vai matar outras da espécie diferente. E o parasitismo também, que eles são os parasitas, eles vão retirar os nutrientes do hospedeiro, né? Como já foi citado sobre os piolhos. E também temos a competição, que é a disputa por recursos. Esses três últimos, que é o predatismo, o parasitismo e a competição, além do amensalismo, que já são, no caso, 4, eles são considerados maléficos, enquanto o mutualismo e o comensalismo, eles são considerados benéficos. Simplificando a ideia do que a biodiversidade, ela forma um conjunto de todos os seres vivos existentes, o que inclui todos os micro-organismos também da Terra. E é justamente essa diversidade e interações ecológicas de diferentes espécies torna o nosso planeta tão especial, assim, tão diferente, né? E único também. Desde o tempo passado, desde o tempo da caverna, na verdade, né? Então, assim, a gente pode perceber que o ser humano,
quando ainda estava ainda no processo de evolução, ele procurava melhorias na sua sobrevivência. E com isso, os nossos antigos ancestrais, eles viviam de coleta de produtos vegetais, como sementes, frutos, raízes, plantavam. Além também das caças, né, que ele usava os animais não somente para alimento, mas também para se vestir, né, no tempo frio. E com o tempo a gente foi evoluindo e procurando melhorias para isso. Essas melhorias foi tão importante para os dias atuais que a população humana, né, de acordo com que os anos ia passando, elas aumentavam e se desenvolvia não somente suas habilidades, como ferramentas, máquinas, instrumentos e tecnologia, tem sido se tornado cada vez mais aperfeiçoado a partir das técnicas, estudos também, né, de forma mais eficiente, os recursos também oferecidos pela natureza, que eles trazem esse benefício para a gente. O problema é quando a gente utiliza esses benefícios naturais extravagante demais, quando a gente passa o excesso desse limite. E quando, além de passar não somente o excesso do limite, a gente acaba também procurando de uma forma não contribuir para que repor aquela situação que a gente já devastou. Então, assim, a tecnologia é muito bom. A tecnologia, ela ajuda bastante no nosso dia a dia. Mas também, se a gente não procurar métodos que possam ser optativo em uma melhoria de uma questão ambiental, ou reservar um espaço para os animais, e também preservar a nossa água, o nosso solo, o nosso ar, a gente também está trazendo a destruição para a gente. Porque a ideia não é somente pegar e ter tecnologia, melhorar essa qualidade, não. A nossa qualidade de vida, ela depende dos recursos naturais. E se a gente destruir esses recursos naturais, seja tanto desmatamento, seja tanta água, solo e entre outros por aí, a gente não vai ter uma qualidade de vida boa. A gente vai lutar pela sobrevivência. Então, assim, o excesso de situações que vem desde a época do passado até os dias atuais tem se tornado um grande tormento, não só apenas para os animais, mas também tem trazido situações ruins para a gente. O ambiente que nós respiramos hoje não é o mesmo que respirávamos há 20 anos atrás. Então, assim, ter uma qualidade de melhoria de vida é bom, mas também passar do excesso e não procurar nenhum tipo de solução e nem amenizar aquela situação, isso é prejudicial a gente mesmo. Então, assim, todo o trabalho, todo o projeto, toda a ideia que fosse desenvolvida, é necessário a gente ter sim uma solução, umas opções, porque a gente não está matando somente os animais, deixando eles sem habitat, a gente também está trazendo a nossa própria destruição. Mas o que acontece é que eu diria que somos todos, mas quem mais ganha, no caso as empresas, né, de grande porte, elas não querem abrir mão. Outros abrem, mas nem todos querem abrir mão. Nem todos querem abrir mão do poder socioeconômico. Então, assim, é um assunto bastante delicado, tem que se trabalhar, tem que ser estudado, analisado nos pequenos detalhes, para de alguma forma, né, a gente conseguir minimizar essa situação. Existe hoje muitas estratégias em questão ambiental, mas não é suficiente se for comparado com o tamanho da devastação. Acredito eu que todo mundo já tenha pelo menos uma vez ter assistido esse desenho na TV. E uma grande abordagem que ele retrata é de que depois que esses animais ele acorda de um período de hibernação, um grupo de animais, né, eles vão se deparar com uma grande cerca viva na floresta, no qual eles viviam, e por questão de curiosidade, eles vão descobrir que metade da floresta
havia sumido, dando a um lugar um condomínio. E com isso, ocorre tanto a perda das florestas e suas fontes comuns de alimento. Então eles começam a se questionar onde vai encontrar comida e como eles irão sobreviver e se reproduzir. E esse filme a gente podemos notar também a parte do desmatamento, né, que é a perda do habitat natural de diversas espécies. E com isso os animais eles passam a procurar comidas em áreas urbanas. E aí vem acarretando também um outro problema que é chamado zoonose. Elas são doenças infecciosas capazes de serem transmitidas entre seres humanos e os animais. Além de trazer crítica também ao uso excessivo de veículo e lixo que contribui para a poluição. Então, assim, aquele filme ele mostra uma situação, mas se a gente colocar nos dias atuais, traz esse contexto de como que hoje é tão comum você olhar no jornal e ver uma situação assim, foi encontrada uma cobra numa casa, ou se viu um tatu, coisas desse tipo, coisas que tá na área urbana. Então, assim, os animais eles estão mais participando da vida urbana, não porque eles querem, porque devido a uma situação dele estar perdendo o habitat dele, que é, querendo ou não, a gente invadimos esse habitat, né? Então, assim, eles acabam indo para a zona urbana procurar a sobrevivência, porque eles precisam do alimento, eles precisam estar vivos para se reproduzir. E com isso, a gente tem que prestar atenção e ver qual é a melhor ideia, o que que faz para ajudar esses animais, já que a gente tomou o espaço deles. E uma das partes mais importantes é a preservação ambiental, a preservação do habitat. A gente usufruir de algumas coisas é muito bom, não vou mentir, mas a gente procurar soluções também é melhor ainda, tanto para a gente, tanto para os outros seres vivos. Então, esse filme ele traz uma preocupação bastante em questão ao desmatamento, à sobrevivência, à reprodução também dos animais. Então a gente tem que ter um pouquinho mais de estar atento a esses tipos de situações. Que quando a gente fala que a gente viu uma cobra, ou um tatu, ou algum outro tipo de animal de outra espécie, a gente não, eles não estão invadindo o nosso espaço. A gente que invadiu deles deixou eles sem, sem solução, deixou eles acuados. Então, quanto mais tiver soluções para a preservação, quanto mais tiver ideias, quanto mais tiver uma preservação do habitat natural, a gente vai estar ajudando de alguma forma. E também questão do excesso de lixo, entendeu? O uso de combustível que tem aumentado não somente no Brasil, mas em outros locais também, né? Porque hoje praticamente, como diz lá no filme, né? Os humanos perderam a habilidade de andar. O que traz uma crítica também, porque os humanos ele têm usado bastante os carros, né? Então, assim, traz essa crítica também. Então, a gente devemos atentar a todos os pequenos detalhes. E é um filme bastante interessante, não somente para criança, mas para ser estudado também. Eu finalizo essa aula com meu muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada.